E aí, nação São Paulina e simpatizantes do canal SPFC Amadores, tudo bem? Hoje eu queria falar de um tema extremamente importante com vocês, tá? E eu queria muito da participação, comentário, entre outros, tá? Nosso canal é fresquinho, novinho, começando agora, e eu queria falar com vocês. Primeiramente, estou muito feliz de poder voltar a usar a minha camisa de São Paulo. Domingo eu não pude usar, na nossa grande vitória lá contra o Palmeiras, nosso título inédito de super campeões da Copa do Brasil, ou Copa do Rei, se preferirem, que foi o novo nome dado, né? Não pude usar no domingo, motivos particulares, não pude usar. Segunda-feira não pude usar também, por razões particulares, também não pude usar. É horrível, porque eu gosto um pouco de causar, e eu não pude causar, né? Mas enfim, não vamos falar disso não, vamos falar de coisa legal. Primeiro, parabéns aí à nação tricolor pelo título maravilhoso. Fiz um vídeo falando disso, depois que eu fiquei sozinho, privadinho ali. Tá? Eu pude fazer um vídeo de como foi esse jogo, de como foi esse título. Foi bem legal para nós, torcedores de São Paulo. Eu falei nisso no outro vídeo, volto a falar. Já são 3 anos consecutivos sendo campeões. 2021, 2022, 2023 e 2024 já temos o nosso primeiro título aí, sendo campeões de tudo que disputamos. Pois bem, e hoje nós vamos falar de um tema bem legal mesmo, que é o que? Rames Rodrigues, como já diz o título e a descrição aqui desse vídeo. Nós vamos falar do nosso meia armador colombiano, estrela mundial e que está no nosso tricolor, né? É um bem patrimonial da instituição São Paulo Futebol Clube, ponto. E é um cara que tem causado polêmicas, tem trazido discórdias e divisões. E hoje nós vamos falar tudo sobre isso. Inclusive eu estou aqui com o transfer ban dele, né, para pegar algumas informações importantes. É óbvio que eu não vou falar de todos os números dele, que são muitos números. Ele é um cara muito rodado, já jogou aí por mais de 10 clubes, né? Já vem desde novinho sendo destaque por onde passou, e no São Paulo não vai ser diferente, porque está começando agora, tá? Falando de Rames Rodrigues, vamos para os finalmente. É um cara que ele tem pouco mais de 32 anos, é um cara que é novo, ainda tem pelo menos 2 anos de grande carreira aí, tem 2 anos de auge, que ele pode ainda disputar em grande nível, de alto nível. Eu acredito nisso, porque hoje, como o futebol ele avançou bastante, ele desenvolveu bastante. Você vê atletas aí, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que está com 38 anos jogando ainda. Zé Roberto jogou até os 39, tem jogador jogando com 40. Um japonês, o cara joga com 43 anos. Entendeu? Para mim, isso é assustador, porque eu tenho praticamente 43, não sei se vou fazer 43, porque ainda vai ser o mês que vem, não sei se eu chego lá, mas eu sofro pra caramba com várias partes do meu corpo. Eu tenho vários exames, fazendo vários tratamentos aí, porque eu tive alguns acidentes que trouxeram sequelas. Então eu tô tratando isso aí, graças a Deus. E esses caras, mano, estão aí a milhão. Eu parei de jogar futebol, e eu joguei futebol há bastante tempo, mas eu já parei de jogar futebol de forma sequencial, de forma direta, contínua, pelas minhas contas, já tá beirando aí uns 20 anos. Mano. Pô, né? Pô, saudade. Eu era bom, né? Era bom pra caramba. Mas vamos falar de Rames, que não é de mim que a gente tá falando. Pra falar de mim é no outro canal. Aqui é pra falar de tricolor, tricolaço, o mais lindo do mundo. E hoje nós vamos falar de Rames Rodrigues. Já falei, aí em torno aí beirando os 33 anos de idade, ele é de 91, se me falha a memória. E eu quero ser prático nesse vídeo, porque eu quero realmente a sua opinião, tá? Primeiro, aqui eu vou ter que colar, gente, que é muito número. Ele jogou pelo Real Madrid e foi muito bem. Foram 37 gols em 125 partidas, com 42 assistências. Ele teve pelo Porto 108 partidas, foi muito bem no Porto também. 32 gols e 42 assistências. Se você parar para analisar aqui, cara, pra você ter uma ideia, ele tá tendo uma média de 1/3 de a cada 3 jogos fazer um gol. Isso é média superior a muito centroavante, e ele é meio campista. No Bayern foram 67 jogos com 15 gols e 20 assistências, também foi muito bem. Tudo bem que o Bayern era um baita de um time. Real Madrid não tinha muito espaço, e ainda assim foi muito bem. Mônaco, 38 jogos, 10 gols, 14 assistências. Everton, 26 jogos, 6 assistências. Olympiacos foi onde ele começou a ter uma queda na sua... O Olympiacos lá da Roma, da Grécia, ele começou a cair,
foi onde ele começou a se queimar, que ele já não queria mais jogar. Foram 5 gols em 23 jogos, que ainda não é uma média ruim para um meio-campista, né? O Al Rayyan foram 16 jogos, 5 gols, e no São Paulo foram 14 jogos e 1 gol apenas por enquanto. E eu me lembro muito bem desse gol, viu? Por quê? Porque o que acontece? Ele não jogou na Copa do Brasil, isso foi lastimável, foi muito chato isso que o Dorival fez com ele. E aí foi onde começou o desânimo dele, porque todo mundo contava com a participação dele na final contra o Corinthians, assim como o Lucas jogou o segundo jogo. Também esperávamos que ele tivesse alguns minutos em campo, ele não teve. Isso foi o estupim para ele desanimar do São Paulo, e eu concordo com ele, tá? E eu concordo com ele. Quando você fala de Rames, automaticamente vem 2 coisas na sua cabeça. 1, Colômbia, seleção colombiana. E 2, a participação que ele teve na Copa do Mundo, inclusive aqui no Brasil, no ano de 2014. Na Colômbia, os números dele são maravilhosos, gente. São 96 partidas disputadas, quase 100 partidas por uma seleção. Não é pouca coisa. E nós estamos falando aí de 27 gols. Cara, a média que ele tem em clubes é a média que ele tem na seleção. A cada 3 partidas isso é muita coisa para um atleta de meio campo. Então o Rames na seleção colombiana, ele é quase um deus lá, e é justo porque ele joga muita bola realmente lá na seleção colombiana, tá? E pra você ter uma ideia, a média dele é tão legal que quando nas bases, na seleção do sub-20, foram 6 partidas, 3 gols, aí já aumenta, a cada 2 partidas 1 gol. Na seleção, nas categorias de base sub-17, são 11 partidas, 3 gols. Então ele na seleção colombiana é assustador os números dele. E ele é muito habilidoso, realmente. De fato, ele é muito habilidoso. Ele é um cara que tem uma boa estatura, né? Ele tem uma boa estatura, ele tem 1,81 m. Ou seja, ele não é um cara baixinho. A gente às vezes acha, olhando ele pela televisão, que ele não é 1,81 m, é uma boa estatura. Pra mim, todo mundo que é mais alto que eu tem uma boa estatura, né? Então, ele é um cara que ele tem números bem legais, né? Está sofrendo com lesões, condicionamento físico, a intensidade de treinos aqui no São Paulo não está sendo legal para ele, ele não está acostumado com isso, ele vem de um nível europeu, e na Europa tem muito menos jogos do que no Brasil. As ligas que ele disputou são muito menos puxadas do que as ligas brasileiras, então ele tem sofrido com isso. Os treinamentos são diferenciados, tudo isso daí é diferenciado, né? Ele tem sofrido com isso. E agora o que acontece? Ele vem de lesões, vem de recuperação, não atuou na Copa do Brasil, e nos últimos jogos do Brasileiro ele tem tido poucas participações no ano de 2023. O que se esperava é que no ano de 2024 ele tivesse mais horas de campo em função do Campeonato Paulista. Detalhe, ele vinha com 1 milha por mês, R$1 milhão por mês, aumentou para 1,5 milhão nessa renovação automática que teve agora na virada do ano. Eram cláusulas contratuais. Ou seja, o salário dele é muito alto e realmente, de fato, como torcedor, eu quero ver ele em campo. A diretoria quer ver ele em campo porque paga muito. Aí o treinador, que é o Dorival, não queria ver ele em campo, porque já tinha um esquema de jogo constituído. Veio o Carpini e agora vai ficar complicado. Por quê? Porque o Rames ele joga na mesma posição que o Wellington Rato, que é brother, que é the best, que é amigo do Rato, que é amigo do Carpini. Carpini e Rato são muito amigos. E joga também na posição do Luciano, que é ídolo da torcida, que é o queridinho da torcida de São Paulo. E o Lucas? O Lucas ele joga solto, flutuando, ele não tem posição fixa, o Lucas, assim como o Luciano também não tem. Mas nenhum treinador em sã consciência, treinador tecnicamente falando, ele tiraria o Luciano para colocar o Rames, nem o Lucas para colocar o Rames, e nem o Rato para colocar o Rames. Você percebe? Mesmo ele com todo esse status. Mas agora eu vou começar as minhas opiniões particulares. Serão 3 minutos para eu finalizar esse vídeo. 3 a 5 minutos para eu finalizar esse vídeo. Que agora vem posicionamento particular. Eu sou das antigas. Quando chega um cara no status do Rames, você faz 3 coisas. Uma coisa, você dá o melhor armário para ele, o melhor lugar do vestiário para ele, você dá a melhor vaga de estacionamento para ele, né? Você chega nele e fala qual é a camisa que você quer usar e dá a camisa para ele, dá a abraçadeira de capitão para ele, os pênaltis, os primeiros pênaltis são para ele. Mas ele já perdeu o pênalti. Pô, quando ele perdeu o pênalti ele estava embaixo, ele estava com o ânimo lá embaixo, e quem deu a bola para ele bater o pênalti foi o Luan. Quem é Luan na fila do pão para dar a bola para Rames? Inclusive tirou do Luciano. Então foi erradíssimo isso que aconteceu. Luan é um moleque, tem que segurar a bola.
tá? Como eu já falei, eu sou das antigas, eu sou daquele tipo que quando você tá na sala conversando os adultos e a criança chega, você chega e fala, ó, cala a boca que os adultos estão conversando. Entendeu? E eu sou assim mesmo, tanto que às vezes eu tô brincando com adultos, com tal, um dominó, um baralho, alguma coisa, tal, e aí vem trazer filho, eu falo na frente de todo mundo. Você não leva mal não, mas eu não brinco com criança. É verdade, porque uma coisa é eu brincar com a minha filha, que eu posso brigar com ela, posso chamar a atenção dela, ela vai me respeitar, mas o filho dos outros eu não tenho obrigação de educar. E tem molecada que ele esquece isso daí, e aí você vem querer se crescer. Aí, cara, se crescer pra cima de Moá, é difícil. Eu finjo demência e muitas vezes finjo de propósito, mas depois aquele sanguinho azul aparece. E aí a coisa não dá boa, tá? A gente se finge de esquecido, se finge demente, finge que concorda, até a letra B. Até cair no esquecimento. Depois, aquela pelezinha de cordeiro cai. Então por isso que não dá certo. Por isso que eu deixo me fazendo de tonto, de tal. Então por isso que não dá certo eu brigar com criança. Então, brincar. Por isso que eu acho que foi errado o que o Luan fez. Deixe seus comentários aqui. Tá? Então, Rames, vamos chegar aqui aonde eu quero chegar. Vamos finalizar agora. E eu finalizo agora. O Rames, quando ele chegou no São Paulo, ele chegou com status de craque, de ídolo, e foi a imagem que venderam para ele, que você seria diferenciado aqui. Aqui você vai ser tratado como rei, aqui você vai ser acolhido, aqui você vai ser amado. E aí, há pouco tempo atrás, na época do Rogério Ceni ainda, antes do Dorival, deram a camisa 10 pro Luciano. Pô, é uma camisa que foi de Raí. Tá? É uma camisa que foi de Falcão, é uma camisa que não é qualquer um que usa. Então pro Luciano foi legal, pô, me deram a camisa 10, craque do time. E aí chegar e tirar é difícil. Então, quando você chega num atleta de nível nacional, um cara que é dedicado com um clube, então você tem que chegar nele e falar assim, ó, eu estou te dando a 10, mas não significa que ela vai ficar com você permanentemente. Não vai ficar com você permanentemente, pode ser que ela seja trocada, ela não é exclusiva. Assim como, por exemplo, quando chegou o Lucas e o Alisson deu a 7 para ele. E deveria ter acontecido a mesma coisa com o Rames. A moral dele já ia lá em cima. O olho dele já é lá em cima. Hoje em dia, nós precisamos trabalhar a mente das pessoas, o psicológico das pessoas, a cabeça das pessoas. Porque você estando bem, você executa bem, você entrega. Você vai ser bom tecnicamente, tá? Você não vai procrastinar, você vai ser um cara maravilhoso em todo o segmento seu, se a sua cabeça estiver boa. Eu sou um cara que eu ando muito de moto, eu trabalho muito, eu faço muito. Então a minha mente sempre tem que estar boa. Por isso que eu vivo pedalando, correndo, andando, academia, piscina. Eu posto muito pouco hoje em dia, porque realmente os lugares que eu vou não dá pra ficar postando. As coisas que eu faço não dá pra ficar postando. Então eu posto muito pouco, porque eu tenho aprendido a viver. Eu aprendi, depois de muito tempo eu aprendi a viver. Então, por quê? Porque eu tô trabalhando a minha cabeça. A minha ferramenta de trabalho hoje é a minha cabeça. Graças a Deus eu recebo diariamente 3, 4 ligações de propostas, de negócios, de coisas. Então hoje eu não me preocupo mais com absolutamente nada. Não me preocupo. Ah, mas você tem uma fé, você não se preocupa com ela? Não. Eu tenho as minhas obrigações, tenho os meus direitos e deveres e sigo-os. Não me preocupo. Percebeu a diferença? Tá? E outra coisa, sou um cara de fé. Se a minha Bíblia diz para eu não me preocupar com amanhã, eu não me preocupo, pronto. E o Rames não está com a cabeça boa. Ele achou que ele ia voltar com tudo no Paulistão e já não foi colocado. Tá? E aí ele foi relacionado para esse jogo do super clássico aí contra o Palmeiras, e aí nos testes ele não passou, e aí ele não foi relacionado, e nessa de não ser relacionado, ele não ficou bem, aí fala, pô, mas se você quiser você pode ir com a delegação. Ele falou, não, eu prefiro não ir. Aí tá lá, aí, mas o Nestor foi, o Lucas foi, não sei quem foi. Cara, os caras são caras identificados com o clube, com a torcida, não compare eles com o Rames. E o Rames na cabeça dele, e eu posso falar isso com propriedade, se não for para eu acrescentar, eu não vou. E eu não vou conseguir empolgar se eu ver o time fazendo gol, se eu ver os caras sendo... Eu não vou conseguir. Não que eu seja contra o time, é uma coisa minha, porque eu queria estar lá em campo. Então é uma coisa particular minha. Então eu não vou ficar bem. E, poxa, imagina pros caras, Lucas, Nestor, pros caras que estão, Igor Vinícius, os caras que estão lá, olhar pro lado e eu tá lá, amuado, triste, chateado, não vai ser legal nem pra ele, então é melhor não ir. Então o Rames está corretíssimo.
Eu não assisto Big Brother, mas eu gosto dos cortes. E sou fã do Rodriguinho. Você viu o Rodriguinho amuado lá nas festas? O certo era ele não ir. E a direção poderia autorizar ele. Não, as festas que você não quiser ir, você não vai. Não só ele, qualquer outra. Ah, mas ele tem que prestigiar o cara. Que mané é prestigiar, rapaz? O prestigiar é comemorar a conquista dos outros, festejar as festas dos outros, dançar a música dos outros. Isso é prestigiar. Mas se for pra eu ficar lá sentado, amuado, de perna cruzada, braço cruzado, com a cara de bunda, então é melhor não ir. Se eu fizer uma festa pra mim, que nem, por exemplo, o ano passado. No ano passado eu fiz o meu aniversário num clube. Eu fui num clube, tal. Convidei, obviamente, algumas pessoas. Sabe quantas foram? Nenhuma. Olha a minha cara de triste. Tô nem aí. Se é pra ir, pra não me aplaudir, pra não festejar, pra não estar comigo, pra não estar... Não vá. Não vá. Eu sou um cara de intensidade. Tem que estar de corpo, alma e espírito. E o Rames foi muito profissional, muito correto nas atitudes dele. Estão falando de rescisão de contrato, sou totalmente contra, senão vai virar outro caso igual do Daniel Alves. Que eu tenho uma opinião muito polêmica em relação ao Daniel também. Tá? Então o Rames, ele tem muito a entregar para o São Paulo, tenho certeza que ele vai entregar muito para o São Paulo. Campeonato brasileiro é um campeonato longo, o São Paulo precisa de elenco e esse ano nós vamos disputar, já disputamos, né, a Supercopa, estamos disputando o Paulista, estamos muito bem, primeiro na chave, invicto. Vamos disputar Brasileirão, Libertadores, imagina o Rames na Libertadores, cara, entendeu? Contra a Argentina, vai muito bem, contra os times da Argentina, vai muito bem. Entendeu? Então temos Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, caso caia na segunda fase da Libertadores, e o Brasileiro que é longo, vai até dezembro. Tá? Então acho que o Rames vai ser muito importante para o time de São Paulo e torço muito porque ele é um bem do nosso tricolor. Beleza, gente? Eu finalizo aqui, peço o teu joinha, o teu compartilhamento, a tua curtida, os teus comentários. Beijo, tchau!